Oficina de Percussão. Então, hoje nós vamos dar início, ao conhecimento um pouco mais sobre o instrumento que está aqui na minha mão, o pandeiro. Mas antes de falar, antes de tocar ou falar algo sobre o próprio pandeiro, interessante é vocês se interessarem pelo instrumento. É um instrumento que é muito conhecido. Hoje esse instrumento é indispensável em vários ritmos, né? Não só no nosso samba, enfim, mas é indispensável em outros ritmos. É um instrumento que é muito fácil, muito prático de se carregar, um instrumento muito leve. Esse que está na minha mão hoje é um instrumento de 11 polegadas, né? É um instrumento de pele hidráulica, mas um pandeiro você consegue achar aí altas variedades, né? Pele de couro, enfim, tem também a panderola, que é um instrumento, nós vamos para frente estar mostrando também a panderola, mas é um instrumento que é oriundo do pandeiro. Ele é um pandeiro, mas sem o couro, então só com as pratinelas, né? O pandeiro em si, né, ele é muito conhecido no samba, você consegue ver ele também nos ritmos nordestinos, né? Com a embolada de coco, foi muito conhecido no nordeste do nosso país. E hoje eu vou estar aqui apresentando esse instrumento para vocês, um pouco desse instrumento para vocês que estão em casa, muito interessante. Esse instrumento que está aqui na minha mão, né, como já disse, ele é de 11 polegadas, de pele hidráulica, né? Ele é composto da pele, né, ou couro, dependendo do instrumento, né? E essas pratinelas que vocês estão vendo aqui, que são os pratinhos, né, que eles junto ele dá um som, e dá esse som que você misturando ele junto com a batida, que é mais para frente nós vamos aprender, você consegue realmente tirar o som do instrumento. Muito interessante esse instrumento, né? Você pode estar olhando aqui, ó, depois nós vamos mostrar para vocês a montagem e desmontagem do instrumento. Para uma próxima aula, é claro. Mas hoje aqui para vocês, né, aqui no Brasil esse instrumento ficou muito popularizado no Nordeste, né? Tem o Jackson do Pandeiro, né? Um cara que apresentou esse instrumento, né, para muita gente no nosso país e no mundo, né? Esse instrumento que é muito rico, é um instrumento muito rico, é um instrumento que, creio eu, já tenha mudado a vida de muitas pessoas, né? Você consegue aí hoje ter você consegue hoje aí no Brasil ter vários exemplos de ritmistas que dominam a arte de tocar o pandeiro. Um deles é o Jackson do Pandeiro, que eu já citei aqui. Outro é o Marcos Suzano, eu tive o prazer de conhecer e fazer alguns workshops com ele. Hermeto Pascoal, enfim, aqui no Rio tem outros também, tem o Cepacol, que é um ritmista muito conhecido aqui que toca com Ferrugem. Vamos lá, Fábio Mildinho, também, que é outro percussionista aqui do Rio, que domina de verdade esse instrumento. Entre outros, eu poderia citar aqui centenas e dezenas de ritmistas, de pessoas que dominam esse instrumento. Que para muitos, né, é um instrumento muito difícil de tocar, mas realmente eu não acho. É um instrumento muito fácil de tocar, é um instrumento prático, leve, né, você pode botar na mochila, e é um instrumento que, assim, é barulhento, né, como todos os instrumentos. Esse aqui, depois nós vamos aprender lá para frente, timbal, aqui tem o repique, repinique, enfim, e nós vamos aprender a riqueza dos instrumentos, né. Primeira parte desse instrumento, assim, você conhecer o instrumento, é você respeitar o que esse instrumento pode fazer, o que esse instrumento pode representar, né? Então você sempre tem que saber até onde esse instrumento pode ir com você, né? Esse instrumento pode ir com você, te levar para muito longe na sua imaginação, desde que você queira aprender sobre ele e ter carinho com o instrumento, né? Você pode ter ele, né? É claro, se você chegar na sua sala para fazer barulho, é claro que você vai incomodar. Mas você tendo um lugar específico para estudar, tendo um
um cantinho que você não incomode algumas outras pessoas, você pode estar descobrindo de verdade o que esse instrumento pode fazer, o som que ele pode emitir, né? Você tem nele aqui, né? O grave, o agudo, que é o abafa, né? E você pode brincar sempre com esse e começando fazendo alguns ritmos, algumas brincadeiras que nós vamos chegar a esse passo a passo para você. E é muito interessante você saber pegar nele, né? Ele tem essas pratinelas, mas ele tem um espaço aqui para você não machucar a mão. Tem uns pandeiros que tem até um buraquinho aqui, né? Um buraquinho para você enfiar o dedo aqui e ele não cair. Hoje muitas pessoas já mudaram, né? Mudaram um pouco o jeito de tocar o pandeiro, né? Cada um hoje criaram-se diversas maneiras de dominar o instrumento. Tem uns que tocam tirando o som de pratinela, tem uns que tocam só sem mexer a mão esquerda, enfim, tem diversas formas de tocar esse instrumento, muito interessante. Mas você tem que se inscrever aí no canal @batucabum, seguir todas as aulas que nós vamos chegar no passo a passo. Tá bom, gente? Então, interessante, voltando lá, é a pegada do instrumento, né? E você pode começar a fazer os ritmos. Ó. Primeiro passo, dedo, ponta, dedo, ó. Vamos lá de novo. Dedo, ponta, concha, dedo. Dedo, ponta, concha, dedo. Dedo, ponta, ponta, dedo. Dedo, ponta, concha, dedo. Dedo, ponta, concha, dedo. De novo. Dedo, ponta, concha, dedo. Bora lá. Ó. Pá, 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 pá. 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 Essa é a primeira pegada do pandeiro. De novo. Dedo, ponta, concha, dedo. 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 Vamos lá de novo. Dedo, ponta, concha, dedo. Depois você pode acelerando. Ponta, concha. Aí você pode ir diversificando, mas a pegada principal é. Aí você vai mudando, fazendo variedades. Enfim, dentro do instrumento, que como eu falei para vocês, é um instrumento muito rico, é um instrumento muito importante, muito legal de se ter, é um instrumento muito bacana de você. Não é um instrumento caro, tá? Não é um instrumento caro, fácil de afinar. Ele tem essas porquinhas aqui do lado. Ele tem a chavezinha própria para ele, mas você com um alicatezinho devagarzinho você também consegue. E essa parte aqui vai perguntar: poxa, Dinho, como que você chegou a esse som desse instrumento? Ele tem aqui por dentro, dá para ver, né? Você vai ver em casa, que ele tem essas fitas. Porque aqui a pessoa vai afinando do jeito que quer, né? O timbre que ele quer tirar do instrumento, né? O som que ele quer tirar do instrumento. Você vai botando essas fitas,
vai testando, vai apertando, vai botando, vai testando, vai apertando, vai testando, vai apertando. E o interessante desse instrumento é que você pode brincar de muitas coisas com ele. Ah, você vai falar, poxa, eu vou brincar como com ele, professor? Como que eu vou brincar? Né? Você pode pegar esse instrumento aqui, o pandeiro que está aqui, e fazer diversas brincadeiras. Né? No Nordeste, lá no Nordeste, o pessoal toca muito embolada de coco, né? Que é outro ritmo que nós vamos, muito usado nas cantigas, né? Enfim, é um ritmo muito legal, muito rico, né? E com brincadeiras de fazer rimas, né? Cantar algumas rimas, brincar. Esse instrumento também é usado muito na igreja, né? O pessoal das igrejas usam bastante. Hoje, para você ver que você consegue ver esse instrumento em tudo quanto é lugar. Tanto na igreja, como eu já citei, na roda de samba, na roda de choro, né? No samba enredo, nos desfiles, né? Você vê o cara com um pandeiro jogando lá pro alto, passando, enfim, fazendo muitas coisas com esse instrumento. Então, hoje, como é a primeira aula, o nosso primeiro contato, né? Assim, com o instrumento, nós vamos passar menos ritmo, né? E falar mais dele, né? Falar sobre a riqueza do instrumento, falar sobre a riqueza, né? O que você pode fazer. O monitor Daniel, ele vai estar passando para vocês também, nesse mesmo vídeo, vai estar passando para vocês algumas coisas, né? Do pandeiro. O interessante é você fazer o quê? O interessante é você ter a curiosidade, né? Quando eu descobri o pandeiro, vou contar uma história. Eu conheci pela curiosidade. Eu estava no centro da cidade, aqui no Rio, e estava duas mulheres tocando, né? Tocando e rimando lá, fazendo um show delas na pracinha. Aí eu fiz o que tinha de ser feito e tal. Depois eu parei, fui curioso, fiquei lá 1 hora olhando assim. Aí a mulher me chamou e falou, poxa, você está interessado em aprender? Eu falei, eu estou interessado em aprender, mas você não vai botar nada, nenhum dinheiro aí na nossa cambuquinha de dinheiro? Eu falei, poxa, você tem um dinheiro da passagem. Aí ela falou, dá um jeito, divide esse dinheiro aí, bota um pouquinho aqui. Eu botei um pouco, fiquei só com o dinheiro da passagem para pegar um ônibus, porque tinha um ônibus rápido, né, e tem um ônibus que vai parando. Aí eu fiquei com dinheiro para pegar o ônibus parando e botei a metade lá. E ela me ensinou algumas coisas. Menos a tocar. O que eu tô tendo, essa preocupação que eu estou tendo com vocês foi o que eu aprendi com ela. De ter respeito pelo instrumento, conhecer o instrumento, passar a mão no instrumento, pesquisar sobre o instrumento. Naquela época não tinha a internet, que hoje nos ajuda bastante, mas eu tive curiosidade, né? Eu fiquei curioso. A minha curiosidade me fez ir um pouco além, né? Que aí eu fiquei lá conversando com elas e elas não deixavam nem eu tocar no instrumento. Eu fiquei no meio delas, lá elas tocando, rimando e tal, e eu fiquei só prestando atenção nelas. E voltei para casa disposto a aprender, pelo menos um pouco mais, sobre o que é o pandeiro, sobre o que é esse instrumento. E aí eu comecei a fazer, no grupo que eu participava, comecei a fazer workshops, né? Eu fiz também um workshop com o Marcos Suzano, e aí eu já sabia alguma coisinha que eu tinha aprendido, e eu sempre tocava nas rodas de samba, né? E ia ver, gostava de ficar vendo, né? Como é que os caras tiravam o som daquele instrumento, como é que os caras dominavam aquele instrumento. E fui gostando. Depois fui para outros instrumentos, né? Toquei repique, né? Toquei outros instrumentos, um pouco de timbal, enfim, mas eu sempre quis aprender um pouquinho a mais desse instrumento para poder estar falando, né, sobre ele. E eu nunca parei de pensar no que aquelas moças falavam, que eu teria que ter mais respeito sobre o instrumento, que eu teria que ter mais
mais vontade de aprender um pouco mais, as origens, de onde vem o instrumento. Hoje é muito fácil você digitar no YouTube, vocês digitarem aí no YouTube a origem do pandeiro, vai vir tudo lá no Wikipedia, vocês vão saber tudo de onde o pandeiro veio, como foi criado. Eu sei que é um instrumento muito antigo, que vem de outras gerações, é um instrumento que no mundo todo é conhecido, Então, nós vamos estar aprendendo ao longo dessas 4 aulas, né, um passo a passo e aprendendo um pouco mais da riqueza desse instrumento. Eu tenho certeza absoluta que é um instrumento que vai mudar a galera que estiver em casa, que estiver se inscrever no nosso canal, @batucabrum, e for seguindo as aulas aí junto comigo e com o Daniel, vocês vão ver que a gente vai estar trazendo semanalmente um pouco mais sobre o instrumento, um pouco mais sobre o que é o pandeiro, a origem do pandeiro. Mas vocês também podem pesquisar e fazer perguntas aí pra gente. Vocês podem interagir com a gente aí. Entrar aí no nosso canal e perguntando algumas coisas, interagindo e se conectando com a gente, né? Trazendo informações também pra gente. Isso é importante. Além da gente estar passando algumas informações para vocês, o interessante é a gente também receber, o aluno interagir junto com a gente. E aí a riqueza das aulas vai crescendo cada vez mais. Eu falei aqui vários nomes, né, de vários percussionistas aqui no Brasil que dominam, no Marcos Suzano, Jackson do Pandeiro, enfim, disse outros aqui do Rio. Então a galera pode ir lá pesquisar quem foi Jackson do Pandeiro, quem é Marcos Suzano, quem é fulano, quem é ciclano que domina essa arte aqui do pandeiro, como foi introduzido isso. Enfim, hoje você consegue escutar muito também pandeiro hoje no sertanejo, na música sertaneja. Há um tempo atrás você não via, né, o instrumento chegando e rompendo fronteiras, né, Isso é que é importante, você ver e sentir, quando você olhar lá atrás na percussão, você olhar o cara tocando pandeiro lá no sertanejo, você olhar o cara lá na música gospel fazendo pandeiro, você olhar o cara lá no arrocha fazendo pandeiro, você vê lá, aquele lá é o pandeiro que eu aprendi na aula lá do Batucabrum, né, na aula lá com o professor Dinho, com o Daniel. Poxa, que bacana, ele falou, e realmente o instrumento, tá vendo, ó, você saber diferenciar, né, o som do instrumento, você fala, poxa, aquele som que tá tocando lá embaixo, lá atrás, é o pandeiro? Ah, que bacana, mas não sei ser no samba. E isso que é o interessante, você saber a sonoridade do instrumento, você descobrir, né, um pouco mais sobre o instrumento. Falar, aquele pandeiro ali, ele tem 11 polegadas, mas ele é de nylon. Aquele outro é de couro. E aquele outro é pandeirola, que eu aprendi na aula do Batucabrum, que existem essas variedades de instrumento. Então essa é isso que nós queremos mostrar para vocês ao longo desse nosso encontro, né? Um encontro que a gente sabe que essa plataforma hoje é principal para a gente estar se conectando, e isso aqui é um instrumento que vai nos unir, né? Isso vai marcar. Aí, mano. Vai falar, professor, como é que eu faço? Chego a esse nível? Acompanhando nossas aulas e se inscrevendo no nosso canal, né? Que lá você vai ver todos os passo a passo de como fazer, como tocar, como descobrir um pouco mais sobre o instrumento. Essa nossa primeira aula de hoje foi só para a gente ter um contato e eu falar um pouco da apresentação do que vai ser todas as aulas em diante. Eu junto com o professor Daniel, e você tem que se inscrever, vocês têm que se inscreverem aí no nosso canal. É muito importante vocês seguirem, né? Nos ajudar. Assim, nós vamos estar aqui
semanalmente, trazendo coisas novas para vocês. Mas para isso a gente precisa que vocês se inscrevam no nosso canal mais uma vez, para a gente estar junto nessa empreitada, né, junto com o Leci, o Sanha, os outros professores aí do Batuca Brum, né, para a gente estar levando, estou levando grafite, percussão, tem palestras, enfim, muita coisa boa chegando até vocês. Muita coisa boa chegando e vai chegar muito mais, muito mais. Eu junto com o Daniel vou estar aqui responsável, tá aqui, ó. Depois nós vamos ter aula de timbal, nós vamos ter aula de repinique. Pô, tem muito instrumento bacana. Eu vou trazer um profissional aqui, um cara que entende de cuíca. Vou trazer um cara que vai tocar, vai ensinar como é que toca cuíca. O cara vai sentar, vai mostrar tudo direitinho. Eu mesmo tive o prazer, eu não sabia tocar berimbau muito. Nas 4 aulas passadas, nas últimas aulas, eu aprendi, que eu fiz a aula junto com o professor Canela Monteiro, berimbau. Nas 3 aulas eu já estava tocando berimbau. Quer dizer, eu aprendi muito mais sobre o berimbau, a respeitar o instrumento. É um instrumento que você pode fazer em casa também, né? Lá nas aulas passadas, nós mostramos tudo isso para vocês, ensinamos um pouquinho como que a gente monta o instrumento, né? A Canela mostrou que tem várias formas, né? Você pode fazer com cano, enfim, você pode fazer com arame, com lata de leitinho, né? Sem ser aquela forma mais primitiva, né? Que tem que é da madeira, enfim. Mas tem outras formas de você estar fazendo o instrumento. E o pandeiro não é diferente. Você pode comprar um pandeirinho mais barato, você pode improvisar, né? A gente pode fazer de tudo. Eu também vou trazer para vocês aqui, ao longo dos nossos encontros, aula de instrumentos não convencionais, né? Galão de tinta, né? Enfim, muita coisa boa ao longo dessa nossa jornada, né? Desses nossos encontros aqui, de nossas aulas, que vão ser 5 meses, né? Uma aula por semana. Essa do pandeiro, nós vamos estar fazendo 4 aulas. Hoje é mais ou menos uma apresentação de como vai ser as próximas aulas, né? Mas eu deixei aqui uma pitada de como se pega o instrumento, né? De como se manuseia. O primeiro passo é você saber até onde, que som que o instrumento tem. Nunca a pratinela tem, o nome disso aqui se chama pratinela. O som que tem a pratinela. Mostrei também aqui como se afina, que tem as porquinhas aqui do lado. E nós vamos, cada aula, conhecendo um pouco mais sobre a riqueza do instrumento. A gente vai conhecendo um pouquinho mais a cada aula, passo a passo, mostrando um pouco o que é, da onde veio o instrumento, enfim. Nós vamos conhecendo de verdade. Garanto a vocês que na 4ª aula nossa, na última aula, vocês vão estar tocando o instrumento, vocês vão estar sabendo um pouco mais sobre o instrumento, vocês vão estar sabendo um pouco sobre a afinação de instrumento, vocês vão estar sabendo quais ritmos que a gente pode fazer com o instrumento, que é muito legal também. Você pode estar fazendo muito ritmo, introduzindo em outras frentes, enfim. Muito legal, muito bacana vocês estarem aí ligados nas nossas aulas, junto com o Daniel, que é o nosso monitor aqui de percussão. Então, gente, muito obrigado. Hoje, mais ou menos isso, nós fizemos aqui uma apresentação breve, uma prévia do que vai ser nossas aulas aí em diante. Se inscrevam no nosso canal, @BatucaBrum, Batuca Brum, Arte e Cidadania em Brumadinho, um projeto muito legal. Eu particularmente já conheço o projeto, conheço a cidade, sei que vocês precisam, né? A Brumadinho sofreu aí uma tragédia muito forte, abalou a cidade. Só a música, a arte vai poder transformar e trazer alegria para vocês, que vocês merecem, tá, gente? Então já me sinto filho da cidade, que estou sempre em Brumadinho, amo essa cidade, espero estar aí em breve dando aula para vocês aí presencial, isso que é importante, a gente estar junto, mas em breve, enquanto não melhora essa situação que o nosso país está vivendo,
nós vamos ter essa ferramenta para nos aproximar. Valeu, gente? Então fiquem ligados aí, sigam o nosso canal, @batucabrum. Semana que vem eu vou estar aqui com um material bacana, vou trazer outros pandeiros, vou trazer uma série de coisas legais. Então não percam, semana que vem eu vou trazer um material muito bacana, vou trazer outras coisas aqui legais e interessantes sobre esse instrumento chamado pandeiro. Então valeu, gente, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Fala, turma! E aí, tudo bem com vocês? Um prazer enorme mais uma vez estar aqui presente para hoje falar de um instrumento assim maravilhoso, um dos instrumentos que eu mais gosto. E hoje a aula vai ser muito massa, eu vou mostrar para vocês algumas coisas bem legais aqui. E vamos lá! Espero que todos estejam bem. Meu nome é Daniel Silva. Eu mais uma vez estou aqui com esse amigo meu Dinho, que é um cara maravilhoso, que é o professor aí da oficina de percussão do projeto Batucabrum, e eu, Daniel, monitor, vou estar aqui auxiliando e falando um pouquinho também sobre vários instrumentos, sobre ritmos, um pouco do meu conhecimento, um pouco da minha experiência com cada instrumento, né? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo, né? Hoje, vou já falar de frente assim, de cara. Hoje o nosso instrumento que a gente vai falar chama-se pandeiro. Esse cara aqui, ó, esse cara aqui, não poderia deixar de atenuar. Esse pandeiro aqui é um pandeiro feito pelo meu amigo Paulinho. Paulinho também professor de construção de instrumentos lá do projeto Batucabrum também. E ele construiu esse instrumento aqui junto com os alunos dele, um instrumento maravilhoso, ficou muito legal. E hoje eu vou mostrar um pouco de pandeiro para vocês. Vamos lá. Primeiro, a minha experiência com o pandeiro. O pandeiro é um instrumento que... Primeiro instrumento de percussão que eu tive contato, né? A minha experiência com o pandeiro foi uma experiência maravilhosa. Foi o pandeiro que abriu vários caminhos para a minha história na percussão, né? E o pandeiro, ele é um instrumento que eu costumo falar que é um dos melhores instrumentos de percussão, né? Ele é um dos melhores instrumentos de percussão. Por que eu digo isso? Ele é um instrumento muito versátil. Ele é um instrumento muito... um instrumento que a gente pode colocar ele em qualquer situação, em qualquer ritmo, sabe? Em qualquer lugar que estiver tocando, que tiver música. Se você chegar com o pandeiro, você toca no meio deles e toca bem. Esse instrumento é um instrumento maravilhoso. Eu costumo falar que é um instrumento muito versátil, que você pode usar ele em qualquer ritmo. Em qualquer ritmo. Tanto que ele, no kit de percussionistas, ele é o primeiro a estar lá no kit de percussão. Não tiro ele do lado do meu quarto, porque ele é um instrumento que possibilita muita coisa. Por que isso, professor? Esse instrumento ele tem 3 frequências sonoras: agudo, médio e grave. Possibilitando esses 3 sons, esse instrumento pode encaixar em qualquer ritmo. Em qualquer ritmo, em qualquer música, entendeu? É muito legal, é muito legal, né? É um instrumento super versátil. Eu acho que instrumento de percussão versátil como esse não é tão completo como uma bateria, como um carrom, né? Mas só que é um instrumento extremamente versátil, né? A bateria também é um instrumento assim, extremamente versátil. O carrom é um instrumento extremamente versátil porque contém esses três sons: médio, grave e agudo, médio e grave. E o pandeiro é maravilhoso por causa dessa situação, ok? Vamos falar então da minha experiência com o pandeiro, voltando. Eu comecei a tocar pandeiro, eu tinha em média aí uns
uns 7 anos de idade, para menos, né? Que um tio meu, irmão do meu pai, que é músico, me apresentou esse instrumento maravilhoso e eu, assim, o meu tio é da área do samba, né? Então, óbvio que eu aprendi primeiro a tocar foi o samba no pandeiro, depois veio as outras situações, né? Que o pandeiro consegue se encaixar assim perfeitamente, mas o samba foi um primeiro ritmo que eu aprendi com esse cara aqui. E é um dos ritmos que eu mais gosto hoje. A minha história com o pandeiro é essa, que eu conheci o pandeiro através de um tio meu, e foi depois do pandeiro que eu passei para outros instrumentos, né? Que tem um pouco de base do pandeiro também, como o tantã, como os outros instrumentos de samba, né? Como o surdo, que também tá dentro desse cara aqui, né? Tem um monte de instrumento dentro desse cara aqui. Então, isso é muito legal. Vocês, no decorrer dessas 4 aulas, vocês vão ver o quanto o pandeiro é atraente e versátil. As palavras minhas não vão chegar nem ao pé do que esse cara aqui faz, tá? Então vamos lá. Como o nosso amigo Dinho já deu uma explicação aí da nossa história, da história do pandeiro, de como o pandeiro chegou aqui no Brasil, né? A história, um pouco da história do pandeiro que o Dinho contou aqui. Hoje eu vou mostrar um pouco de variedade do pandeiro. Temos pandeiro de couro, a gente tem pandeiro de nylon, como esse aqui, que é um pandeiro mais usado aí no sertanejo e no pagode, que você mais vai ver esse pandeiro aqui é no pagode, né? E temos também a panderola, que é um instrumento um pouco diferente desses dois caras aqui, um pouco diferente, mas a diferença, vou falar a diferença da panderola para a pandeira, é que a panderola não tem esse couro ao meio, que possibilita fazer o grave e o médio. A panderola é um instrumento de efeito, que ela só contém as platinelas, né? Só as platinelas e o couro. Não possui couro. Essa é a diferença da panderola. Beleza? Vou falar um pouco dos ritmos que encaixa esse cara aqui e um pouco dos ritmos que encaixa esse cara aqui. Só não podendo esquecer, né? Esse é um pandeiro de 10 polegadas. De 10 polegadas. Temos pandeiro de 9, temos pandeiro de 11, de 12 polegadas. Temos pandeiros até maiores, né? 12 polegadas são maiores que esse aqui, que hoje em dia é bem conhecido no samba também, no samba atual. Não usa tanto o pandeiro menor igual esse, mas esse é bem legal também, tá? E vamos falar um pouco de ritmo que dá para fazer nesse cara aqui, que é o pandeiro de nylon. Vamos falar um pouco sobre esse primeiro. Pandeiro de nylon, a gente pode fazer o samba, o pagode. Samba, tá? E temos também partido alto. Agora o pagode. Partido alto. Temos outro partido alto também, que é esse aqui, ó. Vamos falar um pouco também de... que agora é novo, né? Um jeito de tocar pandeiro no pagode que é novo, um pagode mais romântico, que é isso aqui.
do pagode romântico, fica massa demais quando junta com o tantã. Temos também a embolada de coco no pandeiro de nylon, né? Vou fazer um pouco aqui para vocês conhecerem o ritmo. De coco também. Agora vamos falar um pouco dos ritmos. Eu vou falar pouco, porque esse pandeiro aqui dá pra... Ah, esqueci também do sertanejo. A vaneira é como se fosse um ritmo de pagode, de samba, mas só que um pouco mais rápido, tá? Por exemplo, que como é que eu vou explicar? No sertanejo ele funciona como um instrumento de efeito, também entra pouco, não entra a música inteira, né? Como um instrumento assim com uma bateria que é principal. É um instrumento mais de efeito mesmo, que fica muito legal com a vaneira. Vou fazer um pouco de como é que funciona com a vaneira, tá? Assim, ó. Isso aí. Vamos voltar lá pro pandeiro de couro. Vou passar alguns ritmos aqui, que é mais tradicional do pandeiro de couro, tá? Que é o choro, né? O choro bem lentinho. Olha a diferença como o pandeiro de... Isso microfonado, quando solta o grave, que soa o grave, funciona como um surdo mesmo. No choro não temos, além do pandeiro, não temos outro instrumento de percussão, né? Então no choro, esse cara aqui simula pandeiro, surdo e um pouco de tantã também, né? Então eu vou fazer um pouquinho aqui para vocês. Legal, gente, esse instrumento aqui é maravilhoso. Agora um pouquinho de baião. Um pouco de frevo. Agora um pouquinho de samba, escola de samba, tá? Galera, é isso aí. Trouxe para vocês aqui alguns ritmos. Nas próximas aulas nós vamos ensinar um pouco de cada ritmo, né? Uma coisa bem legal para vocês aprenderem fácil aí. Então espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco do pandeiro. E é isso aí. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Obrigado por assistir essa aula também até aqui. E fiquem com Deus. E tchau, tchau. Até a nossa próxima aula. Beijão, gente. Tchau, tchau.